Os clubes de futebol tentam mais uma vez a criação de uma liga no Brasil, o que é fundamental para que essa tentativa, mais uma, né, finalmente dê certo. A Itália ficou fora da última Copa e começa muito bem a Euro, jogando em casa, jogando em Roma, conseguindo vitórias e jogando de forma ofensiva. Afinal de contas, o técnico Roberto Mancini é a chave da transformação italiana. E Cristiano Ronaldo, na Euro, com um bom começo, com chance de mais um título europeu, a sua participação, seu destaque, seu brilho pela seleção de Portugal pode fazer com que ele deixe seu nome na história mais importante do que o de Lionel Messi? Temas do nosso papo de hoje. Vá até o final do vídeo. Vamos nessa. Os clubes da Série A, pela enésima vez, tentam a criação de uma liga, mandaram um documento para a CBF. Bem, vai ser muito complicado, né? Porque federações não vão gostar, a CBF, obviamente, não gosta da ideia, vai haver muita oposição, uma negociação muito política vai ter que ser costurada. E o fundamental é que os clubes estejam realmente unidos. Essa é a parte mais difícil. Ao longo da história, eles não conseguem se unir. É aquela história de cada um puxando a sardinha para o seu lado. O pensamento individual ele costuma imperar, né, em relação ao que seria o pensamento coletivo, que é algo fundamental para que isso dê certo. A tentativa é válida. Deve ser festejada, saudada, que bom, estão tentando alguma coisa. Mas a desconfiança, as dúvidas existentes com relação à possibilidade de dar certo, elas são absolutamente pertinentes por todo o histórico. Difícil? Difícil, mas não é impossível. Desde que surjam entre os dirigentes lideranças capazes de fazer com que esse projeto finalmente se transforme numa realidade. É um caminho longo. E outra coisa importante, sendo criada a Liga, é necessária a colocação ali de um executivo que não tenha vínculo com clube algum. Não, o presidente da Liga é o presidente do clube A, B ou C, não. Tem que ser uma pessoa de fora, um profissional, um gestor, uma pessoa capacitada da mesma maneira que você tem gestores ocupando os cargos mais altos em grandes empresas. Afinal de contas, uma liga que reúne os principais times do Brasil, a primeira divisão, ela movimenta muito dinheiro. Consequentemente, ela equivale a uma grande empresa. Não pode ser gerenciada de forma amadora por um presidente A, B ou C que ocupa o cargo por uma questão meramente política. A própria Primeira Liga, a tentativa mais recente, houve, durante todo o processo, briga pelo poder e a desavença entre cartolas que queriam presidir a Liga, então, isso fez com que alguns clubes saíssem e a coisa acabou não avançando. Que era o embrião de um movimento maior, nasceu praticamente morto, condenado justamente por essa fogueira das vaidades. A seleção italiana já vem tentando, o futebol italiano já vem tentando e vem conseguindo se transformar há algum tempo. Aquela ideia de que o campeonato italiano, o futebol italiano é só defesa e tudo é uma ideia absolutamente superada. Aliás, quando a Itália foi campeã do mundo em 2006, no jogo contra a Alemanha, na prorrogação, a Itália chegou a jogar com 4 atacantes. Ou seja, não é de hoje que a Itália adota, em muitas situações, um jogo mais ofensivo e tem buscado transformações na sua proposta de jogo. Isso atinge clubes italianos no campeonato e isso também afeta principalmente a seleção. A não classificação para a última Copa, quando acabou ficando pelo caminho naquela repescagem europeia contra a Suécia, ela não tem vínculo com o passado defensivista que a Itália construiu como a meca dos zagueiros e tudo mais, né? Não tem a ver. Aquilo foi porque o time era ruim, tinha problemas e não conseguiu a classificação num confronto direto com os suecos, né? Que mostram mais uma vez agora na Euro, né? Mostraram, né? De cara no jogo contra a Espanha a capacidade que eles têm de se defender. Se defenderam muito bem naqueles confrontos, conseguiram colocar vantagem no placar e com isso se classificaram. A Itália já não vinha bem. Mas não é surpresa para quem está acompanhando, está prestando atenção, que a Itália vem tentando, vem mudando o seu estilo de jogo, já não é de hoje. Isso é uma coisa já até antiga, né? Já ficou muito lá atrás aquele conceito de que a Itália era uma seleção sempre defensivista. Aliás, mesmo em 82, o time campeão do mundo que eliminou o Brasil na famosa tragédia do Sarriá, né? Tragédia para o futebol brasileiro, claro, já era um time que tinha um jogo ofensivo poderoso e jogadores de muito talento. Então, o que está acontecendo é mais um movimento da seleção da Itália de renascimento. Os primeiros jogos foram bons, tem bons jogadores, embora não tenha uma geração privilegiada como em outros momentos da história, como por exemplo em 82, mas é um movimento interessante. Vejamos como a Itália vai se comportar em outras etapas da competição. Os jogos foram em casa, foram em Roma, vitórias interessantes, mas é só o começo de uma tentativa de uma retomada. Mas o que chama mais atenção, a meu ver, não é o fato da Itália buscar um jogo mais ofensivo. Eu acho que é a questão da Itália tentar renascer com o Roberto Mancini,
que é um técnico experiente que conduziu o Manchester City nessa sua transformação, depois que o clube inglês passou a ter muito dinheiro, ao seu primeiro título da Premier League, o título de campeão inglês, depois de tanto tempo, o primeiro título nessa fase de novo rico, digamos assim. Então, a expectativa vai crescendo com relação à Azurra nessa competição, nessa Eurocopa, mas é um processo que já vem de muito tempo, de uma mudança que o futebol na Itália vem sofrendo nos clubes e também em sua seleção. Cristiano Ronaldo começou muito bem a Eurocopa, ele é o atual campeão com Portugal e, evidentemente, surgem comparações. Messi não consegue com a seleção da Argentina o que o Cristiano consegue com a seleção de Portugal. Bem, é bom lembrar que Cristiano Ronaldo participou da Eurocopa passada, em 2016, e Portugal foi surpreendentemente o time campeão. E hoje tem uma geração melhor do que aquela. Cristiano Ronaldo, na reta final de carreira, tem tido a sorte de terem surgido ótimos companheiros para cercá-lo na seleção portuguesa. Messi tem tido cada vez mais fracos companheiros, tecnicamente falando, do que em anos passados, quando chegou a estar cercado de grandes jogadores que foram ficando pelo caminho. E enquanto Portugal conseguiu montar um time competitivo, tanto que foi campeão europeu, né, e novamente está lá com possibilidades de brigar pelo título, é um dos favoritos ao título, sem dúvida alguma, acontece o contrário na seleção da Argentina. Eu acho que a comparação entre os dois jogadores, tentando colocar um acima do outro por conta de desempenho na seleção, é extremamente cruel e até covarde. E por quê? Porque não depende só deles. Quem viu, por exemplo, o desempenho de Messi no jogo dessa semana contra a seleção do Chile e a maneira como ele tenta carregar o time nas costas, é até comovente em alguns momentos. Porque a Argentina é uma grande bagunça, tem um técnico inexperiente que deveria treinar a seleção de base, não a seleção principal. Um vácuo de poder surgiu depois da Copa do Mundo de 18 no comando da AFA, que é a CBF de lá, e isso gerou uma série de situações. Ninguém queria assumir o comando da seleção e acabou o Lionel Scaloni assumindo a equipe. Deu certo na Copa América de 19 aqui no Brasil, foi um bom papel até em relação ao que se esperava feito pela Argentina, mas é pouco, é muito pouco. É preciso muito mais. O técnico demonstra inexperiência e talvez falta de capacidade nesse estágio da carreira para fazer com que o time pratique um bom futebol. O Messi sozinho não vai carregar nas costas, como o Cristiano Ronaldo há algum tempo também não conseguia fazer milagre com a seleção de Portugal. E, aliás, o Messi também tem sofrido muito no Barcelona com isso, né? Carregando o time nas costas inúmeras vezes. Acho essas comparações muito cruéis, desnecessárias. Messi já tem o nome dele na história. O que ele fez não depende de a seleção argentina ganhar alguma coisa. É uma bobagem. Uma completa besteira, na minha opinião. O que ele faz no dia a dia, no seu clube, mesmo com o Barcelona enfraquecido, jogando muito futebol e decidindo muitos jogos, e conseguindo manter o time até brigando por títulos que não tem nem conseguido muitas vezes, mas brigando até o final, isso é muito por conta dele. Né? Se ele deixa o Barcelona, a coisa muda tremendamente. Os dois estão na história. Não é preciso colocar um acima do outro, vai do gosto de cada um, e não é uma Eurocopa ou uma Copa América que vai mudar isso, porque não depende só do jogador. Depende também de outras questões. Hoje nós temos a seleção do país de Gales jogando, por exemplo, a Euro. Mais uma vez, Ryan Giggs foi um grande jogador galês, um dos maiores nomes do Manchester United, não teve a oportunidade de jogar competições assim, porque ele não tinha bons jogadores ao seu redor e a seleção galesa não se classificava. E agora, Gareth Bale, por exemplo, tem tido essa oportunidade. Ele que é o grande astro do futebol daquele país nesse momento, né? Ele tem jogado competições como a Euro. E por quê? Porque agora Gales consegue se qualificar, porque tem outros bons atletas ao seu lado. Isso acontece demais com países que não têm grandes jogadores normalmente e tem um craque que se destaca e que não está bem cercado. E no caso da Argentina nem se trata disso. Né? O caso da Argentina é diferente. A Argentina tradicionalmente tem muitos jogadores, mas a bagunça fora do campo, a falta de comando, os técnicos ruins que passam pela seleção, muito ruins alguns deles, evidentemente acabam fazendo com que Messi não tenha o ambiente técnico minimamente necessário para mostrar o seu futebol e levar a Argentina a títulos. Ainda assim, não podemos esquecer, Messi levou a Argentina à final de uma Copa do Mundo. Qual?